Ora, bom dia! Hoje é domingo, dia 20 de 9 de 2020. Glória a Deus, estamos aqui para gravar mais um vídeo. Aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Então vamos fazer uma pequena oração em língua Shikarabarabara, Shanikatapa, Toperia, Bagada. Erishoromanini, Bodini, Badina. Obrigado, Espírito Santo, estás conosco. Jesus, eu creio que tu estás comigo, me alegro em ti. Tu és o Deus eterno, aleluia. Glória a Jesus. Vamos aqui ler um hino, o 358. Viver pela fé. Olha sempre para cima, continua a lutar. Não olhes para as circunstâncias, dores, sintomas de enfermidade, elas vão mudar. Fé é crer na palavra. Deus é a palavra. Deus inspirou os homens santos para escreverem. A energia de Deus está na palavra. Glória ao Senhor. Fé é crer na palavra. Ele vai cumprir. O nosso Deus é fiel e é eterno, nunca muda. Ao seu nome se dobra todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele não é homem para mentir. Ele é eterno e nunca morre. Bendito. Aliás, medita na palavra, ela é salvação. Usa o poder de Deus, a quarta dimensão. Confessa a palavra com fé no teu coração. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Eu te adoro, Pai, Filho e Espírito Santo. E se as dúvidas vierem à mente, é o inimigo que te quer enganar, como enganou a Eva e o Adão. Não desistas de acreditar, tu vais ganhar, aleluia. Viver pela fé, caminhando sobre o mar simboliza os problemas e tudo o que possa querer meter-nos medo. Viver pela fé, caminhando sobre o mar, viver pela fé, certamente não irás afundar. A fé também é eterna, como Deus, não é? Acho que sim. Viver pela fé, vamos viver, vamos viver. De facto, a palavra de Deus diz que há três coisas que permanecem e que são. Então, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Glória ao Senhor. Então, vamos fazer uma gravação sobre cura divina, milagres do Senhor Jesus Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Glória ao Senhor. Vamos ler aqui uma passagem bíblica em São João. São João. João 4,46. João 4,46. É a cura do filho de um oficial. Foi então outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. E quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, são províncias, né? Foi ter com ele e lhe rogou que descesse
e lhe curasse o filho, pois estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Acho que isto era uma afirmação. Rogou-lhe o oficial: Senhor, deixe, antes que o meu filho morra. Ele estava aflito, né? E, verso 50, respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Uma ordem de Jesus é poderosíssima, não há igual. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe disseram que seu filho vivia. Perguntou-lhes, pois, a que hora começara a melhorar. Ao que lhe disseram ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Glória ao Senhor. Obrigado, Pai. Tu és o Deus que nos curas. Tu és o Senhor que saras. Aleluia. Vamos ler agora em São João capítulo 5, começando no verso 1. A cura do homem de Betesda. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aqui vemos o efeito dos espíritos invisíveis, né? Os anjos, que produzem sobre a água e também sobre o ar. É como nos centros comerciais, quando entramos numa casa de banho, a luz acende e os carros, por exemplo, têm um processo de fazer barulho também. Eu não me lembro o nome, glória ao Senhor. Agora vamos ler aqui no verso 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Mas isto era muito doloroso, as pessoas ficavam ali tempo, sei lá, talvez anos, e nunca conseguiu entrar, como é o caso que vamos ler, não é? Verso 5. Achava-se ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Sim, porque Jesus não vai fazer nada contra a vontade da pessoa. A pessoa pode querer ficar são, curado, libertado, mas não vê nenhuma maneira de ficar assim. Verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, chamou-lhe Senhor, é porque ele acreditava em Jesus, com certeza, ou já tinha ouvido falar dele. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, deixa outro antes de mim. O homem estava aflito, coitado, estava na pior situação. E disse-lhe Jesus:
levanta-te, toma o teu leite e anda. Jesus viu que ele queria ficar curado, claro, mas Jesus queria ouvir da sua boca, né? 9, verso 9. Imediatamente o homem ficou são. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, a tua palavra nos sara. Tu envias a tua palavra e nos curas. Curria charamanini bodini. Verso 9 outra vez. Imediatamente o homem ficou são e tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que lhe disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Verso 11. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, Jesus, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Verso 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que disse: toma o teu leite e anda? Esse homem não deve ser de Deus. Isto é também um comentário meu, né? Porque afinal ele não está a querer cumprir a lei. Só que eles é que não sabiam cumprir a lei. Verso 13. Mas o que fora curado não sabia quem era. Afinal, como eu estava há bocado a dizer, estava errado, porque o homem não sabia quem era. Ou talvez fosse no sentido de agora já não o reconhecesse, né? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Verso 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: olha, atenção, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então nós podíamos dizer: ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mostra-me se há algum pecado na minha vida que produziu estes sintomas de enfermidade, livra-me, perdoa-me, ajuda-me a amar os meus inimigos. Então vou ler o 14 outra vez. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: encontrou onde? No templo. Estava ali para adorar a Deus, não é? E disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não se suceda alguma coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus que o curara. Glória ao Senhor. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Glória ao Senhor, da divindade. Ribarashuriamana Shakana. Piriabada Badashafana Gadoshofa. Kiriabadiko Shofonini Garabashotini. Kuriabashori Manini Biribini Kotropini Marapini. Aleluia. Vamos ler em São Lucas, capítulo 5, verso 1. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Estamos a ver que Jesus não falava de si mesmo, ele falava a palavra do Pai. E o mesmo faz o Espírito Santo hoje. Ele não fala de si mesmo. Ele fala do que tiver ouvido através do Senhor Jesus Cristo. Verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, o Senhor Jesus era ousado assim, tudo é dele. A palavra de Deus também diz: tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Verso 3. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra.
e sentando-se ensinava do barco as multidões. Jesus agia com autoridade. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo e lança as redes para a pesca. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei redes. Eu estou-me a lembrar que também um dia o Pedro disse a Jesus: manda-me ir ter contigo, e andou sobre as águas. Mas depois começou a afundar-se. Então Jesus deu-lhe a mão novamente. Obrigado, Jesus, estás a dar-nos a mão neste dia. Glória ao teu santo nome. Diz então Pedro: sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Quase que se rompiam, né? Deve ser. Verso 7. Acenaram então aos companheiros, penso que isto está no plural, se refere aos ajudantes do Pedro, né? Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam ao pique. Glória ao Senhor. Verso 8. Vendo isso, Simão prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor. Chamou-lhe Senhor, acreditava que ele era o Messias, verdadeiro Messias, não há outro. Porque sou um homem pecador. Verso 9. Pois à vista da pesca que haviam feito e já estavam desanimados, né? Há pessoas que estão doentes já estão desanimadas. Aquele homem que havia 38 anos, né? Que estava paralítico. São pessoas que estão a ficar desanimadas, mas Jesus vem animar, vem curar. Verso 9. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele, do Pedro e de todos os que com ele estavam. Verso 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Aqui começamos a ver. Era o Pedro, aliás, o Tiago, o João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Amém. E disse Jesus a Simão: não tenhas medo, não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Amém. Jesus, faz que eu também seja pescador de pessoas para a tua glória. Verso 11. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Jesus, ajuda-nos a seguir-te, a glorificar-te. Aleluia. Verso 12. Estando ele numa das cidades, Jesus estava numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra. Coitado, meu Deus, graças te dou porque o curaste, Jesus. Apareceu um homem cheio de lepra que, vendo a Jesus, prostou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe. Este homem tinha fé, também estava desanimado, coitado. E suplicou-lhe: Senhor, chamou-lhe Senhor também, reconhecia que ele era o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador. E o homem disse: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. E nós podemos dizer o mesmo a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se quiseres, Jesus, podes tornar-me limpo de todo o pecado, de toda a enfermidade, de tudo o que o diabo tem trazido para me desanimar. Oh, Jesus, obrigado porque eu creio que tu vais fazer, já fizeste, segundo Efésios 1:3. Então, o verso 13. Jesus, pois,
Ele não disse, não te quer curar, tu és muito pecador. Não. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe. Se alguém tocasse no leproso, ficava impuro. Mas o poder, a unção de Jesus repelia todo o mal. Obrigado, Pai, enche-me da tua unção que repele todo o mal, que expulsa todo o demónio, que afasta toda a doença. Amém, Pai, no nome de Jesus. Verso 13. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Aleluia. O Senhor não quer ver ninguém doente. Ainda hoje Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Toda a lepra, toda a doença, fora da minha vida, da vida das pessoas que estão a ouvir este vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e há de voltar. Ele é o Deus eterno, nele habita toda a plenitude da divindade. Verso 14. Ordenou-lhe então que a ninguém contasse isto. Eu estou a pensar do que é que seria por causa de etc. Mas vai, disse Jesus, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta pela tua purificação, conforme Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Verso 15. A sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se juntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Então estamos a ver que o Senhor Jesus gostava de que as pessoas ouvissem a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra que é eterna, como Deus é eterno, Deus não morre, Deus está sempre conosco, Ele é perfeito, aleluia. Vamos agora aqui, Jesus cura um homem paralítico. Um dia, quando ele estava ensinando, achavam-se ali, sentados, fariseus e doutores da lei. Tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da província da Galileia, e da Judeia, e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Pai, eu recebo agora o teu poder para curar os enfermos, em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito. Verso 18. E eis que uns homens, trazendo num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Mas não achando por onde o pudessem introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado, ao eirado, e por entre as telhas o baixaram com o leito para o meio de todos diante de Jesus. Tal era a fé destes homens. Glória ao Senhor. Verso 20. E vendo-lhes a fé pode-se ver. Glória ao Senhor, revela-me isto, Pai. Shikarabarabaracho nibada. Riborashanakatamana. Vendo-lhes a fé, disse ele: homem, são-te perdoados os teus pecados. Então os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que profere blasfémias? Quem é este homem que profere blasfémias?
Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Eles não sabiam que Jesus é Deus. Verso 22. Jesus, porém, percebendo os seus pensamentos, obrigado, Jesus, tu sabes os meus pensamentos. Kyriashonia bada shukata ramana. Respondeu e disse-lhes: porque arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: são perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? As palavras de Jesus são como no princípio Deus disse: haja luz, e houve luz. Jesus é a luz do mundo. E nós também somos a luz, somos o sal da terra. Ajuda-nos, Pai, a salgar, a ser salgados, impetuosos como Tu foste, Jesus querido. Verso 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Vamos dizer a Deus: Pai, obrigado, porque Tu deste a autoridade ao Teu Filho para perdoar pecados. Então disse Jesus ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém. Glória ao Senhor. Shikaramara Shuriabadaba. Verso 25. Imediatamente se levantou diante deles e as dores e as doenças desapareceram. Se levantou diante deles, tomou o leito em que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. Amém. Nós te glorificamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 26. E tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor: hoje vimos coisas extraordinárias. Glória ao Senhor. Aleluia. Ribarabashonini. Miriamanashotini. Vamos ler São Lucas, capítulo 4, começando no verso 31. Glória ao Senhor. Aleluia. Então desceu a Cafarnaum. Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da província da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Verso 33. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demónio imundo e gritou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Dizia o homem. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Verso 35. Mas Jesus o repreendeu. Jesus não quer ser pregado por endemoniados. Jesus quer ser pregado por pessoas santas. Pai, perdoa todos os meus pecados. Santifica-me na verdade, a tua palavra é verdade. Verso 35. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demónio, tendo-o lançado por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Verso 36. E veio espanto sobre todos e falavam entre si, perguntando uns aos outros: palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos
eles saem. Amém. Eu expulso todo o espírito imundo que me quer trazer a mim ou às pessoas que estão a ouvir este vídeo algum problema. Pirya Shofanaba Nikotaramana. Verso 37. E se divulgava a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Aleluia. Verso 38. Ora, levantando-se, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe por ela. E ele, Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou imediatamente. Ela se levantou e os servia. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam a Jesus. E ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Glória ao Senhor, aleluia. Bendito é o Senhor para sempre. Vamos continuar em Atos dos Apóstolos e depois já voltamos aqui a São Lucas 4. Então, aqui em Atos, capítulo 10, verso 38, começando no 38, diz: Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Aleluia, eu recebo o teu Espírito Santo e a tua virtude que estava sobre o Senhor Jesus. Vou repetir o 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ordena todo o espírito de opressão que me quer mandar alguma doença, algum mal, ordeno que seja expulso da minha vida e da vida das pessoas que estão a ouvir este vídeo. No nome de Jesus. Vou ler outra vez o 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, tu também és comigo. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Glória ao Senhor. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, diz São Pedro, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Pai, que nós também vamos receber um corpo como o do teu Filho Jesus. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Verso 43. É este dão testemunho todos os profetas. São mais de 300 profecias. Repetindo, 43. É este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então podemos dizer: Jesus
Eu creio em ti e creio que recebo agora o perdão dos meus pecados pelo teu santo nome. Verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Caiu, quer dizer, foi como uma pedra que cai com um impacto fantástico. Caiu o Espírito Santo. Querido Espírito Santo, peço que caias agora também sobre mim e sobre as pessoas que estão a ouvir este vídeo. Aleluia. 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E eu recebo agora, Espírito Santo, o derramamento. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, que o teu dom, Espírito Santo, ou seja, tua própria pessoa, se derrame também sobre mim. E que eu falo línguas e glorifique a ti, Pai, Filho e Espírito Santo. 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Amém. Espírito Santo faz que eu fale línguas, magnifica a Deus. Verso 47. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que tão bem receberam como nós o Espírito Santo? Glória a ti, Senhor. São Lucas 4, e continuando no verso 41. Então de muitos saíam demónios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Mas Jesus não quer ser anunciado, como eu disse há bocadinho, por seres malignos, sujos, imundos, mentirosos e pai da mentira. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler agora em São Lucas, capítulo 7, começando no verso 11. Pouco depois seguiu Jesus viagem para uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, a cidade de Naim, verso 12, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora da cidade de Nínive um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade de Nínive. De Naim, aliás. Verso 13. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Certamente a mulher não tinha nenhum amparo senão aquele filho, para ter que comer, para viver, para ser feliz com o filho. Verso 14. Então, chegando-se Jesus, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. Como o Senhor Jesus tinha dito àquela moça que tinha 12 anos e que tinha morrido. Então o Senhor Jesus disse, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Não explica aqui o que disse, mas creio que disse glória a Deus. Então Jesus o entregou à sua mãe.
Verso 16. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória ao Senhor. Jesus era o Messias. Eles não sabiam ainda. Ele é eterno. Nunca mais morre. Glória ao Senhor. E correu a notícia disto por toda a Judeia, província da Judeia, e por toda a região circunvizinha. Glória a ti, Senhor querido. Shikaramarabarané, Gorobodine, Ramaramane. Glória a Deus. Vamos ler em Lucas 8, começando aqui no 24. Chegando-se a Jesus, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, Jesus, levantando-se, repreendeu o vento. Temos que repreender aquilo que nos quer fazer mal. Glória ao Senhor. Repreender em nome daquele que é eterno, que nunca morre, que vive eternamente, que tem todo o poder. Ele é a luz espiritual, na sua cidade não precisam da luz. Glória ao Senhor, aleluia. Então o verso 24, chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, eles estavam aflitos, não é? Estamos perecendo. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo o vento e a fúria da água e a fúria do diabo que quer oprimir a mim e às pessoas que estejam a ouvir este vídeo. Raburia Shafanaba, Nikorobodoshonine. E cessaram e fez-se a bonança. Repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram. Eu repreendo todo o mal que quer atacar a mim, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, os seus respectivos cônjuges e filhos, e que quer fazer mal a alguém daqueles por quem tenho orado. No nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. Verso 25. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Temos que usar a fé, né? A usar a fé falando, libertamos a fé falando contra o inimigo que nos quer fazer mal. Então, verso 25, então lhes perguntou: onde está a vossa fé? E eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem pois é este que até aos ventos e à água manda? Ele obedece. Tudo obedece ao Senhor Jesus Cristo e aos seus filhos, aos seus discípulos. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler no verso 26. Apontaram à terra dos Gerazenos, que está de fronte da província da Galileia. Verso 27. Logo que saltou em terra, saiu ao encontro um homem da cidade. Só que ele estava possesso, estava possuído de demónios. O sangue de Jesus venceu o diabo e toda a força inimigo. Jesus é o valente. Ruro poshoro mononi, kotoni manoni shirimani. Aleluia, glória a Deus. Verso 27 ainda. Logo que saltou em terra, saiu ao encontro um homem da cidade possesso de demónios, que havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas morava nos sepulcros. Estado miserável deste homem.
Jesus veio para libertar os miseráveis. Estou-me a lembrar do São Paulo, ele perseguia a Igreja de Deus. Não era Paulo ainda, era Saulo. O Senhor apareceu-lhe e inspirou. Verso 28. Quando o homem viu a Jesus, gritou. Prostou-se diante dele. Os demónios têm que se prostar diante de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Verso 28. Quando ele viu a Jesus, gritou, prostou-se diante dele e com grande voz clamou: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Não era o homem que falava, mas os demónios, né? Verso 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele. E guardavam-no. Isto acontece porque a pessoa não quer pedir perdão a Deus, não quer perdoar ninguém, e a palavra de Deus diz para nós perdoarmos uns aos outros, perdoar a si mesmo também. É isso que eu devo fazer e que as pessoas que estão a ouvir o vídeo devem fazer. Pedir: Pai, ajuda-me a perdoar, porque o inimigo não quer que a pessoa perdoe. E a pessoa fica num estado lastimoso, doente, pobre, viciado. Meu Deus, entregue a minha preocupação a Ti, Pai. Porque o São Pedro diz: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, 29 ainda. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele. Com mentiras. Ele é mentiroso e pai da mentira. Vou ler outra vez o 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo. Temos que ordenar aos espíritos imundos. Querem trazer doença, pensamentos de doença. Por isso devemos ler e ouvir a palavra de Deus, porque através dela vem a fé. Fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. 29 ainda. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele. E o Senhor Jesus chegou para dizer basta. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demónio para os desertos. Verso 30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios. Verso 31. E rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Eles não querem ir para o abismo. Verso 32. Ora, andava ali pastando no monte. Bem, já sabemos que eles depois entraram na manada de porcos. E os porcos lançaram. Os demónios entraram nos porcos e os porcos sentiram-se tão mal, foram-se lançar no mar ou na água. Miria shofana agadi shufaramanini rubara shokonini bodini manini kotripini katrapataparini. Vamos ainda ler aqui em São Lucas, capítulo 8, verso 40 e seguintes. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. Jesus, eu estou te esperando. Aleluia. Tu és o Deus eterno e glorioso, o Pai e o Espírito Santo. Verso 41. E eis que veio um homem chamado Jairo,
que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-no as multidões. Verso 43. E certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por ninguém pudera ser curada. Chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Aleluia. 45. Perguntou Jesus: quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Verso 46. Mas disse Jesus: alguém me tocou, porque eu, pois, percebi que de mim saiu virtude, poder. Amém. Verso 47. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele. Ela acreditava que Jesus é o verdadeiro Messias eterno. Diante dele declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como fora imediatamente curada. Verso 48. Disse-lhe Jesus: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Glória ao Senhor. Verso 49. Vamos voltar à moça que estava quase à morte. Enquanto ainda Jesus falava de alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Verso 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: Não temas, crê somente e será salva. Ou seja, para Jesus a morte não era problema, nem as doenças, nem nada que ele não pudesse resolver. E o mesmo é comigo agora, e consigo que ouve o vídeo, porque por estas palavras a nossa fé sobre a cura divina vai ser fortalecida. E através das palavras que dizemos, demonstrando e libertando a fé, você vai ficar curado, curada. Verso 51. Tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João e Tiago, e também o pai e a mãe da menina. Verso 52. E todos choravam e pranteavam. Pois era uma perda, uma menina de 12 anos, não é? Porém, Jesus disse: Não chores, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Então, Jesus estava a semear palavras de vida, estava a negar a morte, não estava a aceitar aquilo que o diabo dizia, que ela estava morta. E estava, mas Jesus pode resolver isso. Ele resolveu ressuscitando o homem que havia 4 dias já cheirava mal, que era amigo dele, o Lázaro, irmão de Maria e de Marta, e ressuscitou também. Fora diabos, no nome de Jesus. Verso 53. E riam-se dele, de Jesus, sabendo que a menina estava morta. Verso 54. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: Menina, levanta-te. Ele mandava as pessoas fazerem aquilo que elas
não podiam fazer. Isso era uma manifestação da fé do nosso Salvador glorioso. Ora, se a menina estava morta, como é que ela se levantava? Não. Mas Jesus não teme perante a morte. Glória ao Senhor. Verso 54. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: Menina, a ti te digo, levanta-te. E o seu espírito voltou. Ou seja, ela estava mesmo morta. O espírito tinha saído. O corpo sem o espírito está morto, diz Santiago. E então o seu espírito voltou e ela se levantou. Amém. Ou seja, é o espírito que faz o corpo levantar-se, dá energia. Então podemos dizer a Deus: Pai, enche o meu espírito da tua energia, enche o meu espírito do teu espírito. Aleluia. Verso 55 ainda. E o seu espírito voltou e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou-lhes que a ninguém contassem o que havia sucedido. Glória ao Senhor. Aleluia. Recuso-me a receber qualquer tosse, qualquer enfermidade. Fora diabos, no nome de Jesus Cristo. Expulso todo o demónio das pessoas que estejam a ouvir, sentir-se mal, sentir-se doentes. Eu ordeno que toda a opressão do diabo seja expulsa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Shiri abadash shofonina. Aleluia. Então, queridos amigos e irmãos, graças a Deus estamos terminando. E a nossa fé voltou a ficar forte. Nós somos mais que vencedores, segundo Romanos 8:37 e Efésios 1:3. Glória ao Senhor. Então não se esqueçam de por lá clicar na mãozinha, inscreverem-se e clicarem lá no sininho, aquele desenho com um sino, para receberem mais vídeos. Glória ao Senhor. Aleluia. Orem também por mim e vamos orar uns pelos outros. Agora vamos ler aqui, para terminarmos, o hino 359. Você não precisa mais sofrer. Jesus vence a doença e a morte. Ele vence. Todo aquele que era chamado valente, Jesus é que é o valente, que venceu, maniatou, prendeu, e ele está apenas solto para que a pessoa que ouvir esta mensagem possa escolher Jesus e não o mal. Jesus é eterno, o mal não é eterno. Jesus está livre e nos liberta. O mal quer nos prender, mas não vai conseguir. Glória ao Senhor, aleluia. Então, você não precisa mais sofrer. Basta receber a sua salvação com fé da palavra de Deus. Declara a vitória no teu coração. É certo que Jesus levou nossos pecados, Ele é eterno, nunca morre. E toda a enfermidade Ele levou na cruz. Hoje é o dia para receber. Então você pode dizer: Jesus, eu te recebo como meu Rei e Salvador. Foi o mesmo que eu fiz com 19 anos e depois fui ganhar 4 vezes mais. Estive 4 meses sem trabalhar, sem ganhar. Você não precisa mais sofrer. Deus tem um milagre para ti. Ele hoje está aqui comigo e com aqueles que têm fé nele e que estão a ouvir este vídeo. O Espírito de Deus está conosco. Jesus é o curador, é o médico dos médicos. Jesus é o curador de toda a tua dor. Ele quer te aliviar e ativar, encher do seu Espírito.
É certo que Ele levou nossos pecados e toda a enfermidade. Ele vence todo o mal. Ele levou na cruz. Hoje é o dia da salvação. Então vamos dizer: Jesus, obrigado porque me salvaste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja consigo e comigo. Amém. Shikarabarabarash unibadá. Tchau, amigos e irmãos. Até outro dia.